Estudo bíblico, tema: a face oculta da Copa do Mundo. Estamos em fase para se acontecer o maior evento mundial dos esportes, por título A Copa do Mundo. E nós estamos aqui com o estudo bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, para mostrarmos, para a glória de Deus, a face oculta da Copa do Mundo. Pois para muitos, a Copa do Mundo é um evento de grande alegria, de grande prazer, de grandes festividades para o planeta. E cada país selecionado, cada jogador, cada torcida, cada país deseja o troféu da Copa do Mundo para o seu país. Deseja a taça da Copa do Mundo para o seu país. E nós, pela graça de Deus, queremos transmitir aqui, queremos mostrar com fundamento bíblico a face oculta. Temos este tema e temos mais 50 temas que podemos provar que futebol é pecado, futebol é satânico, futebol é adoração a demônios, futebol é algo abominável aos olhos de Deus. E damos palestra nas igrejas. Temos um contato pelo WhatsApp 081 98323 1624. Mas vamos ao nosso tema neste dia. Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 11 até o 19, nos diz assim: Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura: a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que foste criado. Foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra. E os olhos de todos os que te veem, aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos, estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre. Deus usou o profeta Ezequiel, fazendo uma alusão, uma comparação entre o rei de Tiro com Satanás, que se rebelou diante de Deus no jardim do Éden, lá na morada do céu, lá no templo, no Monte Santo do Senhor. A Bíblia nos alerta, nos relata
a história de Satanás, a história do querubim ungido, o qual ele fora criado para adorar a Deus, para ser guardião do Monte Santo de Deus. Mas acabamos de ler, dizendo que ele se ensoberbeceu pela sua sabedoria, pela sua formosura. E no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, está relatando uma história dizendo que ele desejou ser igual a Deus. Ele desejou fazer um monte, fazer um trono, para que ele se assentasse do lado do Oriente e fosse adorado como Deus. Ele desejou ser adorado como Deus, ele quis a glória para si também. Pois no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 11, nos relata aqui uma visão que João teve na ilha de Patmos, sobre o céu de glória, sobre os selos selados, o livro selado com 7 selos. Somente o Cordeiro é digno de abrir. E no versículo 11, João fala assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões, e milhares de milhares. Esta visão que João teve na ilha de Patmos, ele viu milhões e milhões, milhares e milhares de anjos diante do trono de Deus. Imagina um exército de anjos para adorar a Deus. Como Isaías, no capítulo 6 do livro de Isaías, ele teve a visão dos serafins, que falava em sequência dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Imagina um coral do céu adorando a Deus também, dizendo que Ele é santo, que Ele é digno de louvor, que Ele é o Todo-Poderoso, digno de honra, de glória. Isto ensoberbeceu o coração do querubim ungido, fazendo ele desejar para si também esta adoração. E ele quis fazer um trono para ele. Mas a Bíblia nos relata no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 ao 9. Relata aqui uma história que houve uma batalha no céu. Apocalipse 12, a partir do versículo 7, diz assim: e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esta guerra que houve no céu, Satanás se levantou com a terça parte dos anjos que se juntaram a ele, como nos diz no livro de Judas, versículo 6, dizendo que os principados, os príncipes, deixaram o seu lugar, que Deus lidera, seu lugar de honra no céu, príncipe, de liderar anjos, quantidade de anjos. Eles se juntaram junto com Satanás, com o querubim ungido, para fazer uma guerra no céu contra os anjos de Deus. Que nos diz assim, Judas, versículo 6, e os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então estes anjos, estes principados, estes príncipes que eram líderes, lugar de posição de honra no céu, eles deixaram o seu lugar e se juntaram com Satanás para fazer uma guerra contra Deus, perdendo, sendo expulso e lançado em prisões eternas, nas escuridão das trevas. E muitos deles estão trabalhando neste reino das trevas em busca de adoradores. Nós temos aqui no livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12, que o diabo queria montar um trono acima das mais altas nuvens, mas não foi possível. E no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 12,
está dizendo que nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade que estão nos lugares celestiais. Então há uma guerra espiritual contra a igreja. O diabo montou o seu grupo, a sua rebelião, o seu exército para guerrear contra Deus no céu e não conseguiu, não prevaleceu. Ele está na terra trabalhando com o intuito de destruir a obra de Deus, de adquirir seguidores, e formou o seu trono. Mas a igreja do Senhor, Jesus falou em Mateus 16, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas nós estamos em guerra, nós estamos em conflitos no mundo espiritual. Nossa guerra não é contra o irmão da igreja, não é contra um parente, não é contra a própria família. A nossa luta é contra o mundo espiritual das trevas, os quais estão a lutar para guerrear e destruir a igreja e enganar a muitos. Como nos diz em Mateus 24, a partir do versículo 24, está dizendo que nos últimos dias surgiriam tantos falsos mestres, faria tantos sinais, tantas maravilhas, que se fosse possível, até os escolhidos seriam enganados. Mas a igreja do Senhor está guardada. Nós temos aqui uma hierarquia no céu. Temos anjos poderosos no céu, como Gabriel, que é o mensageiro, Miguel, que é arcanjo, temos querubins, que são guardiões, temos serafins, temos anciãos de dias. Então esta hierarquia, estas potestades, esses príncipes, estes líderes, eles estão também no céu da parte de Deus, os anjos que não deixaram o seu lugar para se juntar e se rebeliar contra Deus. Mas eles permaneceram. Então os anjos de Deus estão no céu de glória, servindo ao Senhor e obedecendo a sua ordem. E também existem as potestades das trevas, as quais estão em busca de adoração. Mas nós ficamos felizes e alegres em sabermos que até o reino das trevas estão no controle de Deus, estão nas mãos de Jesus. Temos aqui Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi feito, tudo foi criado por ele e para ele. Jesus está no controle e no domínio de tudo. O diabo tem limites, os demônios têm limites, e ele tem poder permitido por Deus sobre os filhos do pecado, sobre aqueles que estão no mundo sem Deus, sem aceitar a Jesus, sem guardar a palavra de Deus, sem querer compromisso com Deus. Estes tais, Satanás tem destruído, tem matado, tem roubado. Mas a igreja do Senhor está guardada embaixo da potente mão do Senhor. E desta forma, no reino das trevas, o diabo montou o seu reinado e se apresentou para a população através de disfarçados em forma de deuses. Como temos aqui no Brasil conhecido, a padroeira do Brasil é conhecida como Aparecida. Uma deusa, uma entidade que é o padroeiro do Brasil, mas no mundo sem Deus, nós não vemos ela protegendo nada, porque a violência, o desemprego, a corrupção, os assassinatos, as drogas, a corrupção na política, não tem mostrado que está em boas mãos, sendo do reino das trevas. Lá no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 12, tem aqui uma promessa de bênção para a igreja do Senhor. Salmos 33, 12, diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Quem não quer Jesus como Senhor, como patrono, como protetor e coloca sua fé em padroeiras, em entidades, sempre são decepcionados. Não tem paz. Mas aqueles que estão em Cristo, eles estão seguros, estão protegidos. Eles têm paz, têm esperança, têm socorro. Enquanto o mundo vive clamando por socorro, a igreja vive gozando de uma felicidade, de uma proteção, de uma esperança e de uma alegria
que não precisa de saúde, não precisa de dinheiro, não precisa de políticos, não precisa de emprego, precisa continuar na presença do Senhor e ter esta paz que Ele oferece. Então encontramos no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, dizendo que Satanás se transfigura em anjos de luz. Ele se transfigura em deuses. Como nós já falamos aqui no Brasil, temos a Aparecida, conhecida padroeira do Brasil. Em Portugal é Santo Antônio. No Chile é a Senhora do Carmo. Em Canaã, quando o povo de Israel entraram na Terra Prometida, encontraram um deus lá chamado Baal. No Egito tinha o deus Ra. No meio dos Moabitas tinha o deus Moloque. Em Éfeso tinha a deusa Diana, uma deusa romana conhecida como Diana. E para os gregos era conhecida como Artemis, para os gregos. Temos na Babilônia o deus Marduk, o deus supremo dos babilônicos. E temos no meio dos filisteus os inimigos de Deus, povo que perseguiu a igreja, perseguiu Jesus. Eles serviam como deus a um deus chamado Dagon. Este deus, ele é um demônio disfarçado em deuses. E assim a população ela vive enganada. Só a igreja do Senhor ela está protegida e guardada destes demônios. E o que nós queremos dizer com isto? Que estes demônios eles estão em busca de adoração. E como o diabo ele é o chefe dos demônios no reino das trevas, nos países, nos continentes, ele se manifesta também como Deus-chefe e como os seus liderados. Tem outros deuses. E como o diabo ele quis a glória para si, ele, para adquirir seguidores, ele divide a sua glória com outros deuses, com outros demônios que estão sob o seu domínio. E uma das coisas que nós podemos perceber sobre o engano que Satanás tem trazido para a população sem Deus, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, é eles servirem a padroeiros, servirem a outros deuses. São seguidores, colocam a sua fé em um Deus morto, que é diabo, demônios disfarçados em deuses. E uma das estratégias que nós temos percebido, é que Satanás, na Grécia, ele se apresentou para a população em forma de um deus conhecido como Deus Zeus. E existem vários demônios que também se identificaram para os gregos com os seus nomes. Eles se identificaram para o povo da Grécia em forma de alguns deuses, como por exemplo a deusa Afrodite, o deus Dionísio, Apolo, Hades, Poseidon e mais alguns deuses que se identificam na Grécia. E por ser o chefe dos deuses da Grécia, Zeus, que o chefe dos demônios é Satanás e o chefe dos deuses da Grécia é Zeus, Zeus é o próprio Satanás disfarçado em um deus. Ele criou para si rituais de adoração vários e um deles são as modalidades esportivas. A Olimpíadas e Copa do Mundo é uma das estratégias que mais tem prevalecido no reino das trevas e tem adquirido seguidores. Olimpíadas e Copa do Mundo são celebrações demoníacas que oferecem a Satanás o planeta em adoração a ele, seguidores. E lamentavelmente esta estratégia tem dado tão certo que até dentro das igrejas tem entrado, tem convencido a pastores presidentes, obreiros da casa do Senhor, membros, pregadores, jovens na casa do Senhor, envolvidos também com futebol por falta de conhecimento. E a Copa do Mundo é uma farsa. Para muitos é diversão, para muitos é profissionalismo, para muitos é lazer, mas para Satanás é adoração a ele. E é isto que nós queremos esclarecer através deste estudo. Como o diabo ele divide a glória dele com os seus adeptos, o qual a Bíblia nos diz no livro de Isaías 42, versículo 8, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Como Satanás é oposto a Deus, ele é o contrário de Deus, que ele jamais poderia ser igual a Deus,
ele divide a sua glória. Ele se divide a sua glória, o ritual de adoração a ele, com os demais demônios. Os demônios também têm seus seguidores. E uma das estratégias que o diabo tem criado é os esportes. E uma delas é o futebol. E através do futebol, os países têm as suas seleções e cada estado de cada país tem alguns times de futebol. E para cada time de futebol, Satanás, com estratégia, ele dividiu a sua glória. Ele permitiu que cada time tivesse um padroeiro. E cada padroeiro tem um demônio como seu patrono, como seu mascote, como seu protetor, como aquele responsável para dar vitória, aquele que é seguido, aquele que é o dono do time no mundo espiritual. Então existem patronos, existem padroeiros como Corinthians, tem o São Jorge, que na Igreja Católica é um santo da Igreja Católica. E no Espiritismo ele é um demônio. Então, há muitos crentes envolvidos nisto. Mas nós queremos chegar que estes padroeiros, eles têm seus seguidores. Tem os seus atletas, que são seus obreiros, que atraem a multidão. Tem seus templos, tem seus hinos, tem seus membros, a torcida, o qual a torcida, em uma partida de futebol, cada time tem o seu padroeiro. E cada torcida intercede ao seu padroeiro para o seu time ganhar. Então existe um duelo dos deuses, um duelo dos padroeiros dos times, que estão em guerra fazendo com que o seu time ganhe. E o time que ganha, ele é comemorado, ele é exaltado, ele é intitulado como um dos melhores. E existem sempre campeonatos para se selecionar os melhores times. E em cada time se destacam alguns jogadores, alguns artilheiros, bons fazedores de gols. Estes tais são honrados. E cada time tem o seu padroeiro, como nós estamos dizendo aqui. O diabo permite os demônios serem adorados. E no futebol, deu um time a cada um dos demônios. Temos os times imitam as igrejas nos rituais, nas lideranças, nos templos. O diabo sendo o chefe dos demônios, cada time tem louvor, seguidor, glória, oração, templo, tem adoração para o padroeiro. E o diabo permitiu que cada padroeiro fosse adorado durante 4 anos. A cada 4 anos, os melhores jogadores dos times, dos países, são selecionados para participarem da Copa do Mundo. Cada melhor jogador, ele vai representar a sua seleção, o seu país. Então, cada time de cada país, os times dos países, se selecionam os melhores jogadores para fazer parte da seleção que vai participar da Copa. E é aqui onde nós estamos querendo chegar para trazer uma certa explicação quanto a esta visão sobre a face oculta da Copa do Mundo. Como na igreja tem pastor, como o futebol imita a igreja, a estratégia do diabo é muito, muito grande, mas a de Deus é maior, que a igreja do Senhor está guardada, não pode estar envolvida com estas coisas. Satanás, ele, para imitar a igreja, no lugar do pastor, ele colocou um técnico. No lugar da Bíblia, ele colocou a bola. No lugar da igreja, ele colocou o campo. No lugar do culto, ele colocou o jogo. No lugar do louvor da igreja, ele colocou o hino do time de futebol. No lugar do juiz, ele colocou... No lugar do Espírito Santo, ele colocou o juiz, o árbitro. No lugar dos dízimos, ele colocou os patrocínios. No lugar das ofertas, colocou ingressos. No lugar dos membros, ele colocou a torcida. No lugar da glória, ele colocou o gol. A cada comparação dessa, nós temos um estudo que iremos colocar no YouTube para que você venha ser alertado, venha ser despertado quanto a esta prática. Mas vamos mais adiante. Como o diabo divide a sua glória com demônios, com atletas e com times, com os demônios ele divide por serem padroeiros e serem adorados. Com os atletas ele dá fama
ele dá seguidor, ele dá títulos de melhores jogadores, dá dinheiro, mulheres, carrões, mansões, riquezas, elogios, aplausos, até hinos se fazem para jogadores famosos. Então, o diabo, ele, para atrair a multidão, ele coloca os seus representantes. E como os demônios são adorados, os atletas também são adorados, e os times também têm seus títulos, têm seus campos, têm suas histórias. Os times de futebol também são adorados, são glorificados. Então o diabo divide a glória com eles. Por isso que há muitas pessoas sem conhecimento de Deus, elas querem serem jogadores de futebol renomado. Por quê? Não porque eles estão pensando em adorar Satanás. Eles estão em busca da fama, em busca do conforto, em busca do dinheiro, dos carrões, dos títulos, dos elogios, dos aplausos. Uma assinatura de um famoso, um jogador famoso, é algo muito especial. Tirar foto com um ídolo é coisa de muita vantagem, muita glória, muita alegria para aqueles que não conhecem ao verdadeiro, que é digno de ser adorado, e de ser honrado, e de ser louvado. E estes jogos dos times, se ganham títulos, se ganham dinheiro, se ganham famas para os times. E para os demônios, Deus deu um time que o adoram através de louvores, templos, seguidores e glória. Para os times deu títulos, troféus, campeonatos, artilheiros famosos. Aí, agora aqui nós queremos ver a face oculta. Onde está a face oculta? Nesta seleção se escolhe os melhores jogadores do planeta para apresentar ao Deus dos esportes o melhor futebol. E nas Olimpíadas apresentam as melhores modalidades. Eles praticam algo sobrenatural. E fica difícil, fica impossível de alguém carnalmente fazer nas Olimpíadas ou fora das Olimpíadas o que eles fazem. Mas Deus tem o seu povo fiel, zeloso e de boas obras. A face oculta da Copa do Mundo está em cada 4 anos ser praticado a Copa do Mundo. Os melhores jogadores do mundo para se apresentar ao Deus dos esportes, a Zeus. Os melhores artilheiros dos melhores times são selecionados, são escolhidos para jogar ou cultuar ao Deus dos esportes. Cada país mostra o seu hino. Na Copa do Mundo, os países que vão entrarem nos jogos, na hora do jogo eles louvam o seu próprio hino dos países. As cerimônias de abertura de Copas do Mundo e de Olimpíadas são verdadeiras adorações a entidades, a deuses pagãos. E desta forma o diabo tem sido adorado pelo planeta. É o maior movimento esportivo do mundo. É a Copa do Mundo. E muitos se gloriam em serem selecionados. Muitos jogadores de futebol, dos times, eles se gloriam de serem selecionados para a Copa do Mundo. O qual é a maior decepção, é a maior vergonha, é o maior engano. Por quê? Porque está sendo selecionado para uma festa mundial em adoração ao diabo. Muitos se gloriam por ter sido jogador da Copa do Mundo, o qual foi escolhido por Satanás para adorá-lo mundialmente e atrair o mundo. E aqueles artilheiros, como no Brasil tem muitos jogadores, e fora do Brasil também, mas aqui no Brasil tem muitos jogadores famosos, que fizeram grandes gols, trouxeram grandes vitórias. Temos o rei do futebol, que é brasileiro, o homem mais conhecido do planeta, porque há lugar que o evangelho ainda não chegou, mas o futebol já chegou, e o rei do futebol, Pelé, ele é conhecido. Onde Jesus não é conhecido, Pelé, ele é conhecido, porque os esportes têm sido uma estratégia do diabo para alcançar milhões e milhões e o planeta em adoração a ele.
de várias práticas de adoração que o diabo tem criado, o futebol é uma das maiores, porque ele tem a Copa do Mundo que envolve o planeta para a escola, para a empresa, para hospitais. O trânsito fica vazio, porque todo mundo está focado no jogo da Copa do Mundo. E por trás disto o diabo tem sido adorado. E é isto que nós queremos aqui, através deste estudo, pelo Espírito Santo, trazer este alerta para a igreja do Senhor, o qual não convém adorar a outros deuses, não convém estar envolvido com prática de jogos nenhum, muito menos com futebol, o qual tem entrado na igreja, lamentavelmente, e tem ganhado a muitos dos nossos líderes para a vergonha do Evangelho. Mas Deus, Ele tem um alerta. Enquanto há tempo, Ele nos avisa para nós nos afastarmos das práticas demoníacas, satânicas, as quais são através do futebol e Olimpíadas, e a Copa do Mundo é uma delas. A falta de entendimento espiritual não deixa ver a adoração ao diabo. Quantos cristãos defendem, quantos cristãos proíbem se falar em futebol nos púlpitos, trazer estudos para as igrejas? Mas Deus tem nos dado graça, tem nos convidado, tem nos dado entendimento para nós trazermos estudos bíblicos em algumas igrejas que nos têm convidado. E nós temos um contato aqui, o WhatsApp para palestra nas igrejas, 081 98323 1624. Estamos à disposição da igreja para nós comentarmos sobre a Copa do Mundo, sobre futebol e outros temas para a glória de Deus. Imagine um cristão, jogador de futebol, participar da Copa do Mundo. É lamentável a situação da igreja quando não se há um certo entendimento. Então a face oculta da Copa do Mundo é uma estratégia que o diabo criou através dos times de futebol, que ele a cada 4 anos ele separa os melhores, e se pode observar que cada time tem um mascote. Cada time tem um padroeiro, mas na Copa do Mundo só se tem um mascote. E este mascote é o representante do Deus dos esportes. Em 2014 foi o Tatu Bola, o mascote, representante de uma divindade. Temos ídolos no futebol. Temos agora em 2018, temos o lobo siberiano. É o mascote da Copa do Mundo de 2018. O país que foi escolhido, selecionado, foi a Rússia. Um país o qual vai representar a cerimônia espiritual a Satanás, o melhor do mundo, porque Copa do Mundo é o melhor futebol do mundo, onde se escolhe os melhores, os mais bem preparados para participar da Copa do Mundo. Que a igreja do Senhor não participe, que a igreja do Senhor ore pelas almas que estão enganadas, estão oprimidas, e não venham a interceder, a torcer ao Deus Zeus, que é adorado na Copa do Mundo, para que o Brasil venha ganhar. Para muitos, o Brasil ter maior título em Copa do Mundo é coisa honrosa, é coisa gloriosa, mas para Deus é uma decepção. E viemos aqui a trazer este alerta da parte de Deus, para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Amém.